fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor Jesus. Tu és fiel, tu és fiel. Mesmo eu falhando, mesmo eu errando ou pecando, tu és fiel, tu és fiel. Mesmo eu sendo infiel, tu és fiel. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor Jesus. Tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Não importa o que eu venha fazer, tu permanece fiel. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus, ela diz exatamente assim: ainda que o homem, nós, sejamos infiéis, o nosso Senhor, ele permanece fiel. Ainda que nós venhamos a falhar, a cair, a tropeçar, a pecar, ser infiel, ele permanece fiel. É assim que diz a sua palavra, santa e verdadeira. Meu amado, talvez você possa ser uma dessas pessoas que talvez você tropeçou, você caiu, ou você pecou, ou você errou diante aos olhos do Senhor Jesus, está se sentindo assim, né? Muito mal por ter feito isto, né? Por ter agido desta maneira diante aos olhos do Senhor, e está se sentindo assim uma pessoa completamente infiel, né? Diante ao Senhor, né? Por ter errado, né? Mas a palavra de Deus diz exatamente desta maneira. Ainda que nós, eu e você, meu amado, possamos ser infiel, errados, diante aos olhos do Senhor, caído, tropeçado, como eu falei anteriormente, né? Ter sido ali infiel, ou ser infiel diante ao Senhor, o Senhor, ele permanece fiel. E se ele fez uma promessa, ou está fazendo uma promessa a você, que você possa estar acreditando, confiando, porque independente do que você fez, do seu erro, ele permanece fiel. Ele é aquele que cumpre as suas promessas. Promessa mais maravilhosa que eu vejo do Senhor na palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, é aquela promessa de vida eterna, de salvação. É a promessa mais linda, maravilhosa. É aquela demonstração de amor, o maior amor que é o dele, por cada um de nós. Ele faz a promessa de vida eterna. É a promessa que o Senhor Jesus ele faz. E se ele te prometeu outra coisa além desta promessa, pode acreditar que irá acontecer sim. Mesmo você sendo infiel, como diz a palavra de Deus. Por quê? Porque, eu volto a repetir, mesmo que o homem, nós, eu e você, sejamos infiéis, o nosso Senhor, ele permanece ali fiel até o fim. E que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor, né? Aqui no livro de 1
João, epístola de 1 João, no capítulo 1, né? Uma palavra muito conhecida e maravilhosa para que nós possamos colocar de verdade em nossos corações. Mesmo que nós tropeçamos, erramos, né? Diante aos olhos do Senhor, porque nós somos sujeitos a errar, a pecar, a tropeçar, a cair, né? Diz assim, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não temos pecados, fazemos assim mentirosos. E a sua palavra não está em nós. Nós somos falhos, pecadores. Precisamos sim confessar diante ao Senhor quando erramos, quando caímos, quando tropeçamos. Ainda que Ele esteja vendo, precisamos confessar com as nossas bocas, falando: Senhor, tropecei, caí. Eu sou infiel, Senhor, mas o Senhor é fiel, Senhor. O Senhor é aquele que perdoa meus pecados. Por isso estou aqui, Senhor, confessando e pedindo perdão ao Senhor pelo meu erro. E aqui no capítulo 2, logo no início, né, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A ideia é que nós não venhamos a pecar, a tropeçar, a cair. Mas se por acaso nós falharmos, sermos assim infiéis diante aos olhos do Senhor, como eu já falei anteriormente, e Ele permanece fiel, né? Nós, por causa da nossa carne, sim, podemos sim falhar, né? Mas quando nós falharmos diante aos olhos do Senhor, pecarmos, né? O que nós precisamos fazer? Nós temos um advogado que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele intercede ali por cada um de nós, e Ele que perdoa os nossos pecados. A finalidade é não tropeçar, é não cair, é não ser infiel, né? É pedir ao Senhor que Ele venha nos conservar, nos proteger, né? Nos fortificar, sim, fortalecendo, né? A nossa carne, para que nós possamos resistir, negar de verdade aquele prazer, aquele desejo da nossa carne, para que nós não venhamos a tropeçar, a cair, a não ser infiel. Mas se isto acontece, a palavra está nos dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não venha tropeçar, não venha pecar, não venha cair. E se alguém pecar ou cair ou tropeçar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Se isto acontecer, meu amado, na sua vida, ou estiver acontecendo, ou na minha vida, temos o nosso advogado, que é o Senhor Jesus, e precisamos fazer exatamente desta maneira: se ajoelhar diante dele e confessar a Ele os nossos erros, nossos pecados. E dizer: Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, eu tropecei, Senhor. Eu falhei diante de Ti. Diante dos Teus olhos, Senhor. Eu errei. Conserta, Senhor, a minha vida. Perdoa, Senhor, meus pecados. Transforma, Senhor, a minha vida. Purifica-me, Senhor. Liberta-me. É assim que devemos fazer. Reconhecer quando erramos, quando pecamos, quando falhamos, quando somos infiéis, e crer que Ele é aquele que perdoa os nossos pecados e aquele que permanece fiel. Amado, não se sinta assim, uma pessoa tão, né, abatida, triste, porque caiu ou tropeçou. Você precisa fazer exatamente do jeito que a palavra
de Deus está nos ensinando. Tropeçou, caiu, errou, foi infiel? Se ajoelhe diante do Senhor, que é o nosso advogado, aquele que perdoa os pecados, aquele que intercede por nós. Precisamos fazer exatamente desta maneira. Em nome do Senhor Jesus, que eu trago esta reflexão hoje, meu amado, para o seu coração e o meu. Creia, o Senhor permanece fiel, mesmo que você e eu sejamos infiéis. Amém? Glórias a Deus.